No vídeo de hoje, você vai aprender a fazer um menu de navegação como esse aqui, onde você consegue navegar entre as telas através de um componente. Se você não sabe o que é um componente, fique tranquilo, eu vou te explicar como que você cria e consegue reutilizar um componente aqui dentro do Power Apps. Como por exemplo, a gente vai criar um só para entender melhor o que é um componente. A gente vai simplesmente criar esse entrada de formulário, e daí você vai entender que isso aqui é um componente, ou seja, algo que você consegue reutilizar, um objeto que você cria que você consegue reutilizar, passando ou não parâmetros. Então, este menu aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar um botão novo, né, eu não precisaria colocar esse mesmo botão em todas as minhas telas. Eu vou mudar numa variável, como aqui, por exemplo, eu vou mudar aqui numa variável e vou escrever um ícone que eu quero, vou colocar o nome que eu quero e a tela que eu quero movimentar, ou seja, navegar durante a execução do clique. Então, se eu rodar aqui, olha só, eu acabei de colocar um botão novo e quando eu estou navegando nas telas, esse botão vai estar presente. O que eu quero que vocês entendam? Fica dinâmico, eu não tenho que ficar mudando em todos os lugares, porque ao mudar lá no início, o componente já se readapta e fica de forma fácil de utilizar. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui e vamos para a nossa aula. Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e antes de eu ir para a aula, né, e te ensinar tudo isso que eu te mostrei, vou pedir que você considere se inscrever aqui no canal, caso você goste do conteúdo. E claro, como sempre, deixe seu like, compartilhe, porque isso ajuda muito quem cria conteúdos gratuitos aí. Então se esse vídeo te ajudar ou te ensinar alguma coisa, não deixe, né, não se esqueça que você pode compartilhar e ajudar o criador do conteúdo. Beleza? Muito obrigado, agora chega de enrolação, vamos para a nossa aula. Então, nosso primeiro passo aqui é criar algumas telas, né? Então eu vou criar aqui, ó, duplicando essa tela, vou duplicar de novo, e daí vou dar alguns nomes, tipo, sei lá, Home, né? Home, edição, edicão e View. Melhor, Edit, né? Para ficar tudo em inglês bonitinho. Então vamos supor que eu tenha 3 telas, Home, Edit e View, né? E eu queira navegar entre elas com o menu de navegação. Então a gente vai criar esse componente aqui. Para isso, a gente simplesmente vai em componentes, novo componente. E aqui a gente vai criar essa pecinha de Lego. Ó. A ideia é até imaginar que um componente é como se fosse uma pecinha mesmo, que a gente pode ir encaixando em alguns lugares. Para você entender melhor ainda o que é um componente, imagina que um componente é como se fosse, sei lá, um rótulo, uma entrada de texto, ou até mesmo um botão, ou qualquer coisa que você consegue inserir como objeto, porque um componente é como se fosse um objeto desse, só que a gente vai criar o nosso próprio, e daí a gente consegue reutilizar ele em várias telas. Tá? Porque senão a gente teria que ficar repetindo algum tipo de componente que a gente criou. Exemplo, se eu quiser, se por exemplo, sempre ter um rótulo e uma entrada de texto junto, eu posso criar um componente chamado, sei lá, campo de formulário, que sempre vai ter esses dois, deixar ele pronto aqui e reutilizar. Entenderam? Para vocês entenderem rapidamente, ó, eu vou inserir aqui um rótulo e uma entrada de texto. Então, isso aqui é um componente. Eu deixo ele pronto aqui. Aí, o tamanho, né, eu vou mudar aqui, né? Vou deixar menorzinho. Vou aumentar um pouquinho a largura aqui. Então, isso aqui é um componente, ó, que eu posso chamar de entrada de formulário. E toda vez que eu quiser usar uma entrada de formulário, ou seja, eu queira utilizar um label e uma entrada de texto junto, eu posso vir aqui na minha tela. Então, eu estou aqui na minha tela, eu posso simplesmente clicar aqui, né, no mais, ver aqui onde está os meus componentes personalizados, ou clicar aqui em cima, certo? E eu vou ver ele aqui, né? Como vocês estão vendo, entrada de formulário. Aí quando eu selecionar, olha só, ele aparece aqui e eu posso repetir ele várias vezes. Então a ideia do componente é você criar algo pronto para poder ficar reutilizando, tá?
ele pode avançar um pouco mais, onde eu passe parâmetros e ele utiliza esses parâmetros, que é o que a gente vai fazer aqui com o nosso menu de navegação, beleza? Então eu vou apagar aqui, isso aqui foi só para ilustrar a utilização de um componente. Voltando lá para os nossos componentes, a gente vai criar um novo componente, esse componente vai se chamar menu navegação, ok? Deixa eu até colocar aqui, menu navegação. O que esse menu navegação vai ter? Ele vai ter uma gallery, ou seja, uma galeria. Se você não sabe o que é uma galeria, não entende direito, tem aqui no meu canal um curso gratuito de Power Apps que eu falo em uma das aulas sobre gallery, ok? Então eu vou colocar aqui uma galeria horizontal. Por quê? Porque eu quero que os botões, como vocês viram no começo do vídeo, fiquem horizontais. Então ele vai ser uma galeria horizontal. O tamanho dele eu vou diminuir, tá? Porque está muito grande isso aqui. Então eu vou diminuir o tamanho da imagem, né? Não da galeria. Deixa eu até arrumar aqui. Beleza? Isso aqui eu tenho que diminuir também. E ok, a gente vai ter uma imagem pequenininha aqui. E vai ter só o título, tá? Então eu não vou precisar também disso aqui, ok? Então, show. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma gallery, tá? Que eu quero simplesmente que cada um dessas imagens seja um botão, que quando eu clique, navegue. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar um ícone, eu tenho que colocar um título para o botão e eu tenho que falar qual tela eu quero navegar quando eu clicar nesse botão. Então, durante o desenvolvimento, vai ficar mais claro tudo isso que eu falei. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, isso aqui eu vou dar um nome, né? Não vou chamar de Gallery 1, eu vou chamar de menu. Já começa por aí. Fazer com que a Gallery, tá? O tamanho da minha Gallery, o height, né? A altura dela, seja igual ao menu, igual ao menu navegação, navegação.height. Ou seja, quero que ela seja do mesmo tamanho do menu. E quero que a largura também, né? Então, width aqui seja também do menu navegação, para ela caber certinho no componente. Então, estou só fazendo com que ela seja do mesmo tamanho do que o próprio componente. E o XY dela, né? O X seja 0 e o Y seja 0 também, né? Para ela ficar aqui no topo, ok? Que mais que eu tenho que fazer aqui? Eu vou simplesmente diminuir o tamanho do menu navegação. Então eu vou diminuir para uns 200, acho que fica bom. Não, menos, vai. 100. E vou também diminuir o tamanho aqui da imagem, né? Vou colocar aqui a imagem, aqui o título do ícone, né? Igual vocês já viram no começo. E tá ficando melhorzinho, vocês estão vendo? Ó? Então, o que eu tenho aqui? Vocês estão vendo que está formando aqui um menu de navegação de fato, né? Para a largura desse componente, eu vou utilizar o app.width. O que eu estou falando aqui? Eu quero que a largura do componente seja igual ao do aplicativo. Ou seja, que ele cubra a tela inteira, independente de qual tela seja. Beleza? E o Gallery, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui que eu já tinha até arrumado, mas acabei mexendo, é igual a o app.width, ok? Beleza, show. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o menu meio que pronto. O que falta fazer? Falta colocar um ícone, um texto e o clique. Só que isso vai vir de forma dinâmica, porque ele é um componente reutilizável. Então, eu quero que isso seja um parâmetro, que eu fale para ele qual vai ser os valores que vão aparecer ali. Então, eu tenho que criar uma tabela, ou seja, eu vou criar uma tabela que eu passo o quê? Eu passo o ícone, eu passo o que mais? Eu passo o nome do botão, né? E qual a tela que ele vai se mover, beleza? Então eu vou montar uma tabela. E quando tiver um registro só na tabela, vai aparecer quantos botões? Um só. Por quê? Porque é uma gallery. A gallery mostra quantos registros tem na tabela. Então, se eu colocar um outro registro, né? Eu tiver 2 registros, né? Se eu tiver um registro aqui e outro aqui, quantos botões vão ter? Vão ter 2. Então, vai ficar dinâmico, vai aparecer os botões de acordo com o que eu passar para esse componente, ok? Então, vamos lá. O ícone
tá vindo do sample image, isso aqui tá vindo do item.sampleHeading, tá? E eu tenho aqui o onSelect, que não deve estar fazendo nada, ok? Então, o que a gente vai fazer? Aqui nesse componente, seleciona ele aqui, vai em propriedade e nova propriedade personalizada. O que ele recebe? Ele recebe uma tabela de registros, ok? E ao passar a tabela de registros, vai ser uma entrada, ou seja, eu vou passar uma tabela como entrada para esse componente e ele vai simplesmente utilizar. Vai ficar mais claro daqui a pouco, tá? Eu sei que ficou um pouco confuso, mas eu vou criar aqui. O que eu estou criando? Estou criando uma entrada do tipo tabela nesse componente, tá? Vou mudar o nome de exibição. Então aqui é botões, tá? Então aqui é botões, beleza? Descrição é botões que vão aparecer no componente, tá? Então, salvar. Agora, eu sei que eu tenho uma entrada de tabela botões aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha gallery, ir em itens e mudar para botões, que é o que essa gallery vai receber. Aí, agora, o próprio menu ele vai criar uma propriedade chamada botões, que é onde eu vou passar essa tabela. Vai ficar mais claro ainda quando a gente for utilizar. Mas quando eu seleciono aqui botões, olha o que eu tenho. Eu tenho uma table e aqui tem um exemplo. Só que, o que eu quero passar? Vocês lembram que eu falei com vocês? Eu quero passar o quê? Um ícone. Então, eu vou colocar um ícone. Eu quero passar o texto, né, do botão, né, o nome do botão. E eu quero passar o que mais? Eu quero passar também a tela de navegação. Então, por exemplo, aqui, qual ícone seria? Sei lá, vamos colocar um aqui, ó, de exemplo, tá? Icon.add, beleza? O nome seria adicionar e a tela seria a tela edit, por exemplo. Então, a screen edit lá. Edit. Acho que se eu colocar só edit já vai identificar. Beleza, vamos ver o erro aqui. O erro está que eu mudei o nome das propriedades, né? Então, o que é isso aqui? É o meu item da tabela, né? O que tem na minha tabela? Vocês lembram? Eu tenho uma tabela com icon. Eu tenho uma tabela... Nessa tabela tem a coluna tela e nome. Então, o que eu quero fazer? Tá? Eu quero simplesmente pegar o ícone, colocar aqui, pegar o nome, colocar aqui, e a tela vai ser o quê? No clique. Quando eu clicar no botão, eu vou ir para a tela que estiver aqui, tá? Para ficar mais tranquilo ainda, para você entender o que eu acabei de falar. Novamente, ó. O ícone Add vem aqui, adicionar vem aqui, e o clique do botão vai navegar para a tela Edit. Então, vamos lá. O ícone, a imagem vai ser o quê? ThisItem.icon, correto? Aqui vai ser ThisItem.nome e o onSelect desse botão aqui, onSelect, vai fazer o quê? Navigate para a tela de ThisItem.tela. Beleza? Bom, por enquanto não está aparecendo a imagem, tá? E se eu clicar não acontece nada. Mas na hora que eu for lá na minha tela, estou aqui na minha tela novamente, consigo vir em personalizado, né? Como a gente já brincou, menu de navegação. E ele vem para cá, aqui em cima, correto? E quando eu clicar nesse botão aqui, ele tem que ir para onde? Ele tem que ir para a tela Edit, correto? Mas, o que eu posso fazer? Aqui nos botões, eu passo a minha própria tabela. Então, eu vou ter a minha própria tabela, correto? Então, eu vou ter aqui meu ícone e vou ter também o meu adicionar, né? Só que aqui eu vou chamar do quê? De Edit. Aqui eu vou chamar de View, por exemplo. E aqui eu vou passar o View. Aqui é ponto e vírgula, errei. E eu vou colocar um outro ícone aqui, tá? De exemplo só. O que eu estou fazendo aqui? Para vocês entenderem. Eu estou passando
os registros que eu quero que apareça na minha gallery, estou passando o ícone que eu quero que apareça, o nome e a tela que eu quero ir quando clicar. Então, se eu der um F5 aqui e clicar, não está acontecendo nada, tá vendo? Ele não está funcionando direito porque eu estou passando uma tabela aqui diretamente. Então, se liga, eu vou criar uma variável do tipo collection, e se você não sabe sobre collection, tem um vídeo também aqui no canal onde eu explico o que é uma collection. Então aqui no meu onStart eu vou criar uma collection, ou seja, uma coleção de registros. É como se fosse uma variável do tipo tabela, para ficar mais claro aí para você, tá? Então clear collect para eu inicializar, menu de navegação, ok? E aqui no menu de navegação eu vou simplesmente passar o quê? Um table, que é exatamente a tabela que a gente passou anteriormente aqui, né? Então, eu vou selecionar, Ctrl A, Ctrl C e vou colar aqui. Beleza? Então, o que eu fiz aqui, tá? Eu criei uma variável para jogar na variável. E agora, em vez de gerar a tabela, eu vou jogar aqui o quê? Menu de navegação, né? A variável. Vou jogar a variável aqui. Beleza? Vou rodar o onStart e beleza, já veio para cá. E lá no componente, vou fazer a mesma coisa. Vou trocar essa tabela por menu de navegação. Ok? Então, vou mudar o nome, né? Porque o nome está igual ao do componente. Então, vou chamar de col menu de navegação. O col para eu saber que é uma collection. Ok? Então, vou trocar aqui para col menu de navegação. Col menu de navegação. E aqui também vou mudar para col menu de navegação, ok? Então agora, se eu for lá na minha tela, vou rodar aqui, beleza? Tenho aqui o meu botão e quando eu clico, ele foi para a próxima tela. Então lá na minha próxima tela, o que eu vou fazer? Adicionar o mesmo componente, né? Então, de forma simples, mais menu de navegação. Olha só, que fácil. Agora eu vou na minha outra tela, Edit, e vou fazer o quê? Mais menu de navegação também, ó. Menu de navegação, ok? Só o ícone que não deu certo, vou ajustar lá no componente. Então, vou voltar no componente, menu de navegação. E o motivo de não estar aparecendo, né? O ícone é porque isso aqui é uma imagem, né? Então, eu vou deletar. Eu que fiz errado aqui, eu tenho que adicionar, na verdade, um ícone, né? Então, vou adicionar um ícone aqui, ó. Pega um ícone qualquer, coloca aqui. Mas troca, né, esse aqui por, aqui no ícone eu vou trocar por thisItem.icon, né? Opa! Retira. Eu coloquei fora da gallery, tem que ser dentro da gallery. Então, isso aqui, opa, de novo, aqui, isso, aqui. Pronto, agora sim, ó. Tem que colocar dentro da gallery, né? Eu estava colocando fora. Então aqui, icon vai ser o quê? thisItem.icon. E agora nós temos o nosso menu de navegação aqui. Então quando eu for lá para a tela e clicar, ó, View Edit, tá vendo? E, galera, para vocês entenderem melhor, eu deixei o quê? Faltando a tela Home. Por quê? Para mostrar para vocês que o quê? Quando o app iniciar, então, ao iniciar o app, estou criando uma variável, correto? Esta variável, chamada col menu de navegação, é onde fica o quê? Os botões do meu menu. Então, para eu adicionar o home aqui, é simplesmente criar um novo item, né? No começo, de preferência, né? Para deixar na ordem. Onde eu tenho um ícone, sei lá, home, tem aqui, tem o ícone home, o nome vai ser home, e quando eu clicar eu vou para qual tela? Para a tela home, correto? Agora, para mim reiniciar a variável, eu tenho que rodar o onStart do app, né? Então, para eu rodar isso aqui, eu consigo clicar aqui. Eu clico aqui, executar onStart. E está aqui agora o meu home. Foi só para mostrar como que eu crio a variável novamente, para ficar aí na tela de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido como que cria um menu de navegação.
e eu vou recapitular rapidamente. A gente cria um componente que recebe uma entrada de variável chamada co-menu de navegação, ok? E no onStart do meu aplicativo, eu crio esta variável e nesta variável eu estou adicionando os meus registros. Então, se eu formatar o texto aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando, tá? Então, estou adicionando registros na minha variável do tipo collection, entende-se que é uma variável de tabela, tá? Não é bem isso, mas é bom para vocês entenderem. Então, eu estou adicionando os registros. Cada um desses é um botão e para cada coluna, para cada propriedade desses registros, eu estou passando o ícone que vai aparecer, o nome e a tela que vai receber o clique, beleza? Então, muito tranquilo, não tem nada de difícil aqui. Inclusive, vocês viram que durante o desenvolvimento eu fui fazendo uma coisinha ou outra. Eu errei, por exemplo, no colocar a imagem, eu mesmo vou errando às vezes e vou ajustando de acordo com os erros. Mas eu espero que tenha entendido, né? Que tenha dado para entender como que funciona, como que cria aí um componente de menu de navegação. Fico aqui à disposição para ajudar caso você precise e deixa aqui nos comentários a palavra menuzinho se você assistiu até o final, porque daí eu vou saber que você assistiu. Só quem comentar menuzinho no comentário, eu vou saber que chegou aqui até o final. Então eu agradeço muito a você que assistiu, vou te deixar um grande abraço, a gente se vê aí numa próxima aula, num próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!